Pessoal, então vamos dar continuidade, né, às aulas da unidade 1 de treinamento resistido, continuando ainda na temática de bases biológicas para treinamento. Hoje a gente vai ver alguns conceitos que estão relacionados, obviamente, à produção de força, né, já que esse é o foco da disciplina, e são conceitos que nós vamos rever, né, certamente vocês já viram, já tiveram experiência com essa temática em disciplinas anteriores, como anatomia, cinesiologia, biomecânica e fisiologia do exercício. Então, hoje a gente vai ver tipos de fibras musculares, arquiteturas musculares, tipos de ações, papéis assumidos pelos músculos, insuficiência ativa e passiva e cadeia cinética. Então, como eu disse, são todos temas já estudados, né, que estão dentro da fisiologia do exercício e da biomecânica e cinesiologia, tá? Lembrando que, como essa aula está sendo gravada, não tem como vocês interagirem nesse momento. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu não vou aprofundar muito nessas temáticas, eu vou simplesmente tentar associar todos esses conceitos à capacidade de produção de força, né, para a gente entender um pouco melhor que o treinamento de força vai muito além do que a simples prescrição ali de número de séries de exercício. A gente precisa entender outros conceitos que estão relacionados para compreender essa capacidade física de uma maneira bem adequada, né? Mas, caso vocês precisem de um aprofundamento em alguma dessas temáticas, vocês me deem um feedback, certo? Então, com relação aos tipos de fibras musculares, é comum que nós façamos uma divisão entre dois tipos, né, as fibras musculares de contração rápida e as fibras musculares de contração lenta, né? Aqui a sigla está no inglês, tá bom? Então o F de fast, que seria rápido, tá? E o S de slow, né, que é lenta. Bom, essa divisão entre fibras rápidas e lentas se dá em função de características estruturais e histoquímicas e comportamentais diferentes observadas nas fibras musculares, né? Então, isso vai impactar na função dessas fibras. E aí, como o próprio nome diz, nós temos fibras que têm uma rápida capacidade de produção de força e outras fibras que têm uma capacidade de produção de força mais lenta, né? Então, essa velocidade, que é o aspecto principal que diferencia a função de cada uma dessas fibras, isso aí se dá na mudança, né, na diferença entre o tempo necessário para atingir o pico de tensão por parte dessas fibras. Então, as fibras rápidas atingem um pico máximo de tensão antes das fibras lentas. Algumas características, né, mais essenciais com relação a esses dois tipos de fibra. Então, a gente vê aqui que as fibras de contração rápida, elas são fibras que gastam cerca de 1/7 do tempo que as fibras lentas precisam para alcançar o pico de tensão. Então, 1/7 do tempo que as fibras lentas demoram para alcançar o pico de tensão. Então, as fibras rápidas, realmente o pico de tensão é alcançado bem mais rápido do que ele é alcançado pelas fibras lentas. E a diferença, né, que é atribuída principalmente é a concentração dessa enzima aqui, que é a miosina ATPase, nas fibras rápidas, né, aqui que está como F-fast. Então, as fibras rápidas têm uma alta concentração dessa enzima, que é a miosina ATPase, e isso acelera os processos de quebra da ATP para disponibilidade de energia no processo de contração muscular. Algumas características básicas, né, a observar comparando os dois tipos de fibras, que as fibras rápidas têm maior diâmetro, né? As fibras lentas, elas têm capacidade de hipertrofiar? Sim, as fibras lentas se hipertrofiam, sim. Mas as fibras rápidas têm uma capacidade de hipertrofia maior do que as fibras lentas, e por isso as fibras rápidas geralmente possuem maior diâmetro. Elas geralmente fadigam rapidamente, porque trabalham principalmente com metabolismo anaeróbio, né? Então, a disponibilidade energética é menor se comparado à possibilidade de receitas de ATP a partir da oxidação aí de carboidratos ou lipídios. E as fibras rápidas e lentas, elas geram
aproximadamente a mesma quantidade de força por área de secção transversa. Então, vejam bem, as fibras rápidas geralmente possuem maior diâmetro, mas se nós relativizarmos pela área de secção transversa, ou seja, a gente está comparando ali a mesma quantidade de sarcômeros, por exemplo, que é a menor unidade funcional do músculo esquelético. Ao considerarmos uma quantidade similar de sarcômeros, as fibras rápidas e lentas geram uma quantidade de força similar. Esse gráfico aqui ilustra, né, essa ideia. Então, nós temos aqui no eixo Y a tensão da fibra e no eixo X o tempo. Né? Em tracejado, nós temos as fibras rápidas. Na linha contínua, nós temos as fibras lentas. Então, a produção de força ou tensão em função do tempo. O que nós observamos? Que, comparando fibras com o mesmo diâmetro, as fibras lentas alcançam o pico de força num tempo maior do que as fibras rápidas levam para alcançar esse pico de força, esse pico de tensão. Então, aqui está a diferença principal entre os dois tipos de fibra. As fibras rápidas atingem um pico de tensão mais rapidamente, né, ou num menor tempo, do que as fibras lentas. Mas observem que o valor do pico de tensão é similar entre os dois tipos de fibra. Né? Então, aqui, ó, nesse eixo que nós temos tensão, nós observamos que o valor de pico é similar entre os dois tipos de fibra. Agora, se nós pegarmos um músculo, né, esquelético, fizermos uma biópsia e retirar uma fibra lenta e uma fibra rápida e comparar a tensão gerada por essas duas fibras, é possível que a fibra rápida gere uma tensão porque é possível que ela tenha um diâmetro maior. Por isso, porque ela vai ter um diâmetro maior. Mas se nós pegarmos fibras com diâmetros similares, volume similar, né, ou seja, esperando a mesma quantidade de sarcômero, o pico de tensão gerado por ambas espero que seja similar também. Bem, teve um estudo lá na década de 70, que tiveram outros depois, mas esse da década de 70 é um pouco mais clássico. O pesquisador, usando músculos ali de ratos, né, de gatos, esse pesquisador ele retirou um nervo motor que inervava fibras lentas e colocou esse nervo motor inervando fibras rápidas. E tirou o nervo que inervava as fibras rápidas e ligou esse nervo a fibras lentas. E o que foi observado? Que após um período de estimulação ali de vários dias, essas fibras lentas que passaram a ser inervados por nervos motores que antes inervavam fibras rápidas, né, essas fibras lentas que foram agora inervadas por um nervo motor que antes inervava fibras rápidas, elas passaram a apresentar características de fibra de contração rápida. Isso mostra que o nervo motor, né, ou o motoneurônio, ele é um fator determinante para caracterização do tipo de fibra. A mesma coisa aconteceu com a fibra rápida, que agora passou a ser inervada por um outro nervo motor, que antes inervava fibras lentas, e ela começou a apresentar características de fibras lentas. Uma fibra que antes era rápida passou a inervar passou a ter agora características de fibra de contração lenta. Bom, além desse aspecto que nos mostra a importância do padrão de ativação neural para a caracterização do tipo de fibra, né? Então isso aí vai ser determinante se essa fibra vai ser de contração lenta ou rápida, também já foi observado e é bem consolidado a informação de que todas as fibras, como está escrito aqui em cima, né, todas as fibras de uma unidade motora são do mesmo tipo. E essa informação só ajuda a reforçar a importância que tem o nervo motor para caracterizar o tipo de fibra. Se esse nervo motor não fosse algo importante para dar essa característica, conferir essas características às fibras musculares, a gente poderia ter um nervo motor inervando fibras lentas ou rápidas ao mesmo tempo, mas isso não acontece. Reforçando, né, só relembrando, unidade motor é um nervo motor e todas as fibras que ele inerva. Então, um nervo motor, né, ele se ramifica,
né? E vai inervar ali uma série de fibras musculares. Todas essas fibras, inervadas por um único nervo motor, junto ao nervo motor, formam uma unidade motora. E todas as fibras de uma unidade motora são do mesmo tipo. A maioria dos músculos esqueléticos possuem os dois tipos de fibras, né? Tanto fibras lentas quanto fibras rápidas. Então, para vocês terem uma ideia aqui, pegando a informação de um livro de biomecânica, a gente observa que cerca de 50 a 55% das fibras musculares são do tipo 1, isso na população média. Então, isso como um valor médio populacional. 50 a 55% de fibras lentas, fibras do tipo 1. E os outros 50 ou 45% são fibras rápidas, ou fibras tipo 2, sendo que 30 a 35% do tipo 2A e em torno de 15% do tipo 2B. Né? Já já nós vamos identificar a diferença entre fibra 2A e 2B. Só que essas porcentagens variam amplamente entre os indivíduos. Então, nós podemos esperar, por exemplo, desse sujeito aqui, uma proporção maior de fibras lentas e nesse sujeito aqui uma proporção maior de fibras rápidas. Existem conversões com treinamento, ou seja, esse sujeito aqui é o mais rápido do mundo no momento, porque ele fez um treinamento bastante adequado e teve, né, as suas fibras lentas, parte delas se tornaram fibras rápidas, ou isso foi geneticamente determinado. Né? Então, o fato é que a proporção do tipo de fibras ele é principalmente geneticamente determinado. Então, isso confere aos sujeitos, né, os biotipos específicos. Mas existem trabalhos que mostram conversões com treinamento, né? Só que essas conversões são limitadas e tem trabalhos que, inclusive, mostram não haver conversões. Então, é uma temática ainda controversa, mas em uma meta-análise que eu já apresentei para vocês em treinamento esportivo, e aí quem tiver interesse é só pedir que eu encaminhe novamente por e-mail. Na verdade, foi uma meta-análise, foi um estudo de revisão, mostra que a maioria dos trabalhos em que a conversão foi observada, né, houve ali plasticidade da fibra muscular, a tendência de conversão é mais da fibra tipo 2B para 2A. Então, de 2B para 2A. Tanto com treinamento de força como resposta ao treinamento de endurance. Bom, fazendo uma diferenciação, então, entre os tipos de fibra 2A e 2B, né? Eu deixei ilustrado aqui com uma cor diferente, só para reforçar para vocês que as fibras lentas, ou fibras tipo 1, elas também são chamadas de fibras vermelhas, porque são fibras que trabalham bastante com o metabolismo oxidativo e elas têm uma coloração avermelhada em função de um alto conteúdo de mioglobina. Mioglobina carrega o oxigênio, né, dentro do músculo. É como se fosse a hemoglobina, só que dentro do músculo esquelético. Então, confere essa coloração avermelhada às fibras lentas, né? São fibras que têm uma velocidade de contração lenta, como o próprio nome diz, mas que não se fadigam rapidamente. Então, a taxa de fadiga é lenta. Por quê? Porque o metabolismo predominante é o metabolismo aeróbio, tá? Então, a gente vê que a concentração de ATPase vai ser baixa, a concentração de enzimas glicolíticas também serão baixas, mas a concentração mitocondrial é alta. Isso mostra o quê? Predominância de metabolismo aeróbio, né? Predominância de capacidade de utilização do metabolismo aeróbio. São fibras com um diâmetro pequeno. Como eu disse, essas fibras podem hipertrofiar, sim, mas de uma maneira mais limitada do que nós observamos hipertrofia nas fibras rápidas. As fibras rápidas são separadas em 2A e 2B, sendo que a 2A são consideradas fibras intermediárias. Né? As duas são de contração rápida, certo? Então, tipo A, contração rápida, tipo B, contração rápida. Mas, tipo 2A, ela é oxidativa glicolítica, né? Enquanto tipo 2B é predominância glicolítica. Ambas têm alta velocidade de contração, porque são fibras rápidas, mas a tipo 2A, ela se fadiga menos, né, ou mais lentamente do que a tipo 2B.
Então, a gente considera que a taxa de fadiga da tipo 2A é intermediária, da tipo 2B é rápida. O diâmetro, né, da fibra tipo 2A é intermediário, enquanto a fibra 2B tem um maior diâmetro. E o que nós observamos, né, com relação ao aspecto metabólico aqui? Nós observamos alta concentração de ATPase nos dois tipos de fibra rápida, tanto 2A quanto 2B, mas a 2A tem alta concentração mitocondrial, por isso ela também tem uma alta capacidade oxidativa, tá? Enquanto o tipo 2B tem baixa quantidade, né? Baixa concentração mitocondrial. Já com relação à concentração de enzima glicolítica, a tipo 2A tem uma concentração menor comparado à tipo 2B. Né? Então, nós observamos aqui que a tipo 2B ela é predominantemente anaeróbia, a tipo 2A tem uma boa capacidade de metabolizar anaerobiamente, mas também aerobiamente, porque tem uma alta concentração mitocondrial, enquanto a tipo 1 tem uma alta capacidade de trabalhar com o metabolismo oxidativo, né, metabolismo aeróbio, enquanto o metabolismo anaeróbio é mais precário para esse tipo de fibra. Então, nós temos vantagens e desvantagens desses dois tipos de fibra, e por isso os músculos esqueléticos têm uma determinada proporção de todos os tipos de fibra, né, porque isso vai depender da função exercida por aquele músculo esquelético. Bem, saindo do tipo de fibra, vamos falar agora da arquitetura muscular. Antes de falar dos dois tipos de arquitetura muscular que o músculo esquelético possui, a gente precisa lembrar das disposições das fibras musculares, né? Nós consideramos aí, quando nós falamos de um músculo que tem um maior diâmetro, normalmente nós consideramos que ele tem um arranjo em paralelo, né? Porque tem muitas fibras musculares ali em paralelo. Enquanto nós falamos que um músculo que tem um grande comprimento, ele tem uma maior disposição em série, tá? Então, em paralelo, confere maior diâmetro. Em série, confere maior comprimento a esse músculo. Nós temos dois tipos básicos de arquitetura muscular. Os músculos com arranjo fusiforme e os músculos com arranjo penado, tá? Então, vamos lá. Músculo com arranjo fusiforme. Quando os músculos possuem arranjo fusiforme, geralmente são músculos que têm as fibras musculares com maior disposição em série, fibras musculares mais longas, tá? E aí, os fascículos, né, são paralelos e se estendem ao longo do músculo. Então, normalmente, as fibras musculares que compõem esses fascículos, elas se estendem ao longo de todo o músculo, tá? Então, vamos ter fascículos que vão aqui desde a origem aqui, perto de um osso, até a inserção aqui no outro osso. Tá? Então, nós esperamos aí que os fascículos sejam paralelamente dispostos ao longo de todo o músculo. Esse tipo de arranjo de arquitetura muscular normalmente está associado a músculos que percorrem uma maior distância de encurtamento. Então, permite uma maior mobilidade na articulação em que ele trabalha, tá? Mas, geralmente, são músculos que produzem menos força. Então, ele está mais relacionado à quantidade de encurtamento e à velocidade de encurtamento, porém com uma menor capacidade de produção de força. O exemplo que eu trouxe aqui foi do músculo sartório, tá? Nós temos aqui um exemplo de músculo então fusiforme, que é o sartório, mas só para dar uma ideia para vocês com relação a esse aspecto da mobilidade, principalmente realizada por músculos mais longos, se nós pegarmos, por exemplo, os músculos multífidos, que eles são músculos curtos, né, que vão
se a origem e inserção dele é nas vértebras, né, nos processos espinhais. Então, ele se origina no processo espinhal de uma vértebra e a inserção dele já é no processo espinhal da vértebra adjacente, né, da vértebra que está logo ali embaixo ou em cima. Esses músculos geralmente possuem fibras curtas, né, e são músculos com maior disposição de fibras paralelas umas à outra. Esse músculo ele ajuda na estabilidade da coluna, na estabilidade das vértebras. Então, eles são capazes de produzir mais força, mas não tem uma grande amplitude de movimento, não confere também velocidade no movimento, mas a função dele é principalmente estabilidade. Já os eretores da espinha, que também se inserem as vértebras, mas né, são músculos mais longos, eles vão promover a mobilidade na coluna vertebral, tá? Então, quando nós temos esses músculos com fibras mais longas, normalmente são músculos que estão mais relacionados a uma amplitude de movimento conferida às articulações. Outro arranjo outra arquitetura muscular, né, o tipo de arranjo da fibra do músculo penado. Esse tipo de arquitetura muscular é a mais comum nos nossos músculos. Então, nós temos mais músculos com arranjo penado do que músculos com arranjo fusiforme. No músculo com arranjo penado, os fascículos conectam a um tendão central em ângulo oblíquo. Então, o fascículo ele não vai de um ponto de origem no músculo até lá outro ponto de inserção. Ele vai se inserir em um ângulo oblíquo. E por isso os fascículos serão mais curtos. Em função de termos fascículos mais curtos e com uma disposição oblíqua, como está ilustrado aqui no adutor magno, nós vamos ter mais fascículos trabalhando em paralelo. Mais fascículos trabalhando em paralelo, com fibras mais curtas. Isso vai resultar em músculos com uma capacidade maior de produção de força, porém com menor velocidade. Então, em detrimento aqui da velocidade. Esses músculos, então, são músculos com arranjo penado, como está ilustrado aqui o adutor magno. Então, vejam bem a diferença aqui. Um arranjo fusiforme, eu tenho um fascículo que vai desde a origem até a inserção do músculo de uma ponta a outra, com os fascículos dispostos aqui paralelamente um ao outro, seguindo essa linha ao longo do músculo, tá? Enquanto no músculo com arranjo penado, eu tenho aqui, ó, todo o músculo, mas eu não tenho um fascículo que vai desde a origem até a inserção do músculo. Eu tenho fascículos curtos inseridos obliquamente, né, aos tendões ou às aponeuroses, tá? E com isso eu vou ter mais fascículos trabalhando paralelamente e fibras musculares ou fascículos mais curtos. Esse tipo de músculo com arranjo fusiforme permite ações musculares em maior velocidade e amplitude, enquanto esse tipo de arranjo muscular permitem ações musculares com maior força. Nessa ilustração aqui, nós temos um esquema mostrando o músculo com o arranjo penado, para vocês entenderem melhor qual que é a influência do ângulo de penação na produção de força e por que esse músculo, então, é um músculo que acaba produzindo mais força comparado com um músculo com arranjo de fibras mais em paralelos, é o caso do músculo fusiforme. Bom, imaginem aqui o músculo, eu vou desenhar aqui para vocês conseguirem entender melhor essa imagem. Aqui eu tenho um tendão, vamos supor que isso aqui é o meu tendão de origem e isso aqui é o meu tendão de inserção. Aqui eu tenho o músculo, o ventre muscular, olha, tá? Então aqui eu tenho o ventre muscular. Tudo isso aqui é o músculo, sem sair, né? Tudo isso aqui é o músculo esquelético, tá? Esqueçam por um momento essas linhas internas aqui. Então, tendão de origem, tendão de inserção. Vocês não sabem como as fibras musculares estão expostas aí.
mas são essas fibras musculares que, quando promovem tensão ativa, elas estiram esse tendão para gerar movimento, né? Só que a disposição dessas fibras dentro do ventre muscular vai impactar na direção da aplicação da força. Então, na direção com a qual a força vai ser aplicada no tendão para, então, o tendão promover o movimento de alavanca na articulação, estabilizando, movimentando essa articulação na qual ele está inserido. Então, se eu tivesse aqui um músculo com um arranjo fusiforme, o que nós observaríamos? Eu vou tentar desenhar aqui, vou ter um pouco de dificuldade usando o mouse, mas vamos lá. Nós teríamos o fascículo assim, ó. Esse aqui é um fascículo. Aqui eu teria um outro fascículo. Aqui eu teria um outro fascículo. E, por fim, um outro fascículo, né? E as fibras musculares dispostas paralelamente aqui, né? Desde a origem até a inserção do músculo. Então, com as fibras trabalhando em paralelo, né? Da origem até a inserção do músculo. Isso seria aqui um formato fusiforme, tá? Mas esse não é o caso no músculo que está ilustrado. Esse músculo aqui, nós temos representados por essas linhas aqui os fascículos, tá? Lembrando que o fascículo é um conjunto de fibras musculares. Nós podemos esperar a disposição das fibras seguindo a disposição do fascículo. Isso aqui que eu preenchi em amarelo é um fascículo. Aqui eu tenho outro fascículo. Aqui eu tenho outro fascículo. Então, nós podemos observar que esse fascículo, ele não percorre, né, ao longo aqui do músculo, ele não percorre todo o músculo. Ele é conectado de um tendão a uma aponeurose ou de uma aponeurose até outra aponeurose. Lembrando que a aponeurose não é a mesma coisa que fascículo, né? Então, vamos relembrar lá um pouco da anatomia, cinese, biomecânica. O fascículo é um tipo de membrana de tecido conjuntivo que nós dividimos aí, que servem para delimitar grupos, né, dentro do músculo esquelético ou o próprio músculo esquelético. Então, nós temos um fascículo mais interno, né, vários, né, na verdade, fascículos mais internos que nós chamamos de endomísio, né, que reveste, né, ele fica em torno de cada fibra muscular. Depois nós temos fascículos intermediários ali que conectam várias fibras musculares, que juntam várias fibras musculares, formando então os fascículos ou feixes, né? E nós temos, por fim, o epimísio, que é a membrana mais externa, né? Então, aí nós temos diferentes fáscias, tá? Desculpa, eu estava falando fascículo, mas é fáscia, tá? Nós temos aqui diferentes membranas que são as fáscias musculares. Então, a fáscia é diferente da aponeurose. Desculpa aí, volta um pouquinho, eu acabei falando fascículo ao invés de fáscia, mas o que eu quero reforçar para vocês é que fáscia e aponeurose são elementos diferentes. As fáscias são o endomísio, o perimísio e o epimísio. Endomísio revestindo a fibra, o perimísio revestindo o fascículo, que é o conjunto de fibras musculares, e o epimísio revestindo todo o músculo. Então, pega um conjunto de fascículos e reveste o músculo. Essas são as fáscias. A aponeurose é uma membrana também, então visualmente ela se assemelha a uma face, mas a aponeurose não é uma face. A aponeurose, em termos de conteúdo, ela se assemelha muito mais a um tendão. Então, a aponeurose, ela tem também uma função mais similar à do tendão do que a função das fáscias. Então, a aponeurose, em resumo, ela serve para conectar um músculo a uma outra parte do corpo, que pode ser, por exemplo, um osso ou até mesmo um outro músculo, tá certo? Então, só
pegando esse adendo aí, diferenciando fáscia de aponeurose, né? A fáscia nós temos 3 tipos, nós vimos lá na primeira aula os 3 tipos, endomísio, perimísio e epimísio, né? E nós temos as aponeuroses aqui, que estão presentes em alguns músculos, e nessa ilustração aqui nós temos, né, nós teríamos aqui uma aponeurose e aqui uma outra aponeurose que está fazendo essa conexão das fibras musculares com o tendão, certo? Nessa imagem aqui, então, do ponto A até o ponto B, nós temos o comprimento do fascículo. E o que nós observamos aqui? Que nós temos um ângulo entre a inserção do fascículo e a aponeurose, que está representado aqui pelo alfa. Então, esse ângulo alfa aqui é o ângulo entre o fascículo, né? A inserção do fascículo, então o fascículo aqui, e a aponeurose. Esse seria o ângulo alfa. Nós temos ainda um outro ângulo, que é o ângulo de inserção da aponeurose com o tendão. Então, pensando aqui no prolongamento do tendão, nós temos aqui o ângulo entre a aponeurose e o tendão, que está representado aqui pelo beta. E teremos como resultado, né, a diferença entre o beta e o alfa, a diferença entre o ângulo de inserção da aponeurose no tendão e o ângulo de inserção do fascículo na aponeurose, isso vai resultar para a gente o ângulo de penação, que está ilustrado aqui, né, foi chamado de θ, né, essa letra grega aqui, θ. Então, esse seria o ângulo de penação, que é resultado da diferença entre o ângulo de inserção da aponeurose no tendão e o ângulo de inserção do fascículo na aponeurose. Isso vai resultar no ângulo de penação, mostrando para a gente, então, o quanto esse músculo aí é penado. E nós temos músculos penados com diferentes graus de penação, tá? Um outro aspecto que nós temos aqui nessa imagem a observar, então, que nós já entendemos como que seria esquematicamente distribuído os fascículos em um músculo com arranjo penado, e nós já vimos como que resulta o cálculo aqui do ângulo de penação, né? Agora, nós podemos observar que nós temos aqui ilustrado 2 áreas de secção transversa para esse músculo. Como que eu vou medir a área de secção transversa desse músculo? Se fosse na primeira imagem lá que eu desenhei aqui por cima para vocês, né, se esse músculo tivesse um arranjo fusiforme, nós faríamos um corte transversal, como está ilustrado por essa seta aqui, formando um ângulo de 90 graus com essa linha aqui que vai de um tendão ao outro. Então, eu pego todo o eixo longitudinal desse músculo e faço um corte formando um ângulo de 90 graus. Fazendo isso, né, eu vou pegar agora a distância entre um ponto e outro dessa linha transversal e eu vou ter a minha área de secção transversa. Mas essa área de secção transversa é a área de secção transversa que nós chamamos de anatômica. Está ilustrada aqui pelo A. Tá? A área de secção transversa anatômica. A área de secção transversa anatômica, ela não leva em consideração a disposição das fibras. Bem, retomando um pouquinho, a gente sabe que existe uma relação direta entre o diâmetro do músculo e a força que esse músculo é capaz de gerar. Então, se eu tenho músculos com maior diâmetro, pensem em músculos hipertrofiados. Quer dizer que esse músculo tem uma maior capacidade de geração de força. Por quê? Porque eu tenho mais miofibrilas trabalhando paralelas umas às outras. Pense bem, se eu tenho uma... Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Se eu tenho uma eu vou fazer um jogo aqui de cabo de guerra. Eu tenho uma corda
né? Eu de um lado, uma outra pessoa do outro, e eu vou fazer força para tentar deslocar essa outra pessoa. Se eu aumentar o comprimento dessa corda, vai fazer diferença? Eu vou conseguir produzir mais força? Não. É isso que acontece com uma miofibrila mais longa, quando essa miofibrila tem muitos sarcômeros. Se essa miofibrila é mais longa, isso não vai afetar a minha capacidade ali de gerar tensão, mas, né, eu vou ter uma amplitude de movimento maior. O que acontece quando o músculo hipertrofia e por isso ele consegue gerar mais força? Ao invés de ter eu com uma corda ali tentando puxar um outro oponente, eu vou colocar uma outra corda do meu lado com outra pessoa aqui puxando, né? Então eu vou ter uma corda paralela à outra aqui. E agora duas fontes de geração de tensão aqui na mesma direção, somadas. Então é isso que vai acontecer quando eu tenho mais miofibrilas trabalhando paralelamente. Eu vou ter uma capacidade maior de gerar força. Quando um músculo tem o arranjo penado, como está ilustrado aqui nessa imagem, eu tenho mais fascículos trabalhando paralelamente. Se eu tenho mais fascículos trabalhando paralelamente, esse fascículo é formado por fibras, então eu tenho mais fibras trabalhando paralelamente. E essas fibras são compostas por miofibrilas, então eu vou ter mais miofibrilas trabalhando paralelamente. Miofibrilas são conjuntos de sarcômeros. Então, isso quer dizer que eu tenho mais sarcômeros trabalhando paralelamente. E isso resulta em maior produção de força. Voltando aqui na área de secção transversa, se eu faço um corte desconsiderando o ângulo de penação das fibras, quer dizer que eu não estou fazendo uma medida mais fidedigna de quantas fibras eu tenho trabalhando paralelamente. Então, a minha correlação entre essa área de corte transversal aqui, a anatômica, e a capacidade de força, essa relação aqui existe, mas é uma relação menos fidedigna do que essa relação aqui da área de secção transversa chamada fisiológica. Então, o P aqui é de fisiológica. Porque nesse outro corte transversal aqui, fisiológico, eu levo em consideração a disposição das fibras. E aí sim eu vou ter uma relação maior com a capacidade de produção de força deste músculo. Tá? Então, nós precisamos considerar no músculo com o arranjo penado que nós vamos ter uma área de secção transversa fisiológica, né, além de uma área de secção transversa anatômica e que vão resultar em valores de área diferentes. Né? Então, aqui nós temos ilustrado, né, essa seta aqui representa a área aqui, né, a distância, quer dizer, entre os extremos aqui, levando em consideração o ângulo de penação do músculo. Aí eu tenho uma real dimensão de quantas fibras eu tenho trabalhando paralelamente, e isso vai me informar sobre a capacidade de força desse músculo com maior precisão do que desconsiderando esse ângulo de penação do músculo, né, das fibras. Para reforçar novamente esses dois tipos de área de secção transversa, a fisiológica e a anatômica, eu trouxe aqui a ilustração do vasto lateral. O vasto lateral é um músculo penado. Em cima dele tem o reto femoral, que também é um músculo penado, tá? Mas eu vou focar aqui no vasto lateral. Só aproveitando a imagem, aqui a gente vê que o reto femoral é um músculo bipenado. Ó. Ele tem aqui penação para os dois lados, né? Então, aqui eu tenho penação e aqui eu tenho outro ângulo de penação, que é o reto femoral, né? Mas vamos focar no vasto lateral, que é um músculo também penado, né? Se eu quero identificar o corte transversal, a área de secção transversa anatômica do vasto lateral, eu vou traçar uma linha entre origem e inserção.
essa linha amarela que eu coloquei por cima. E só para facilitar um pouco o nosso entendimento aqui, esse músculo está por baixo do reto femoral, mas eu vou desenhar aqui como se fosse o prolongamento dele, tá? Então, opa, só foi ficando pior, né? Eu tenho aqui o vasto lateral. Então, eu tracei essa linha entre origem e inserção. E como que eu vou calcular a área de secção transversa anatômica desse músculo? Após traçar essa linha, eu vou fazer um corte transversal. Isso quer dizer, formando um ângulo de 90 graus em relação a essa linha longitudinal aqui do músculo. Então, eu tracei aqui uma linha formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí, eu vou pegar o diâmetro, né? A distância aqui no ponto de maior circunferência para ver a área de secção transversa desse músculo, mas a área de secção transversa anatômica. Então, veja bem, eu só peguei a distância aqui de origem e inserção ao longo de todo o eixo longitudinal desse músculo e não levei nada em consideração o ângulo de penação das fibras. Eu vou ter aqui, então, isso aqui vai ser a minha área de secção transversa anatômica, tá? Quando eu vou fazer o cálculo da área de secção transversa fisiológica, eu tenho que levar em consideração o ângulo de penação das fibras, né? Então, agora eu vou pegar, né, traçar uma linha ilustrando o ângulo aqui para nos dar uma ideia do ângulo de penação dessas fibras, tá? Então, aqui o ASA de área de secção transversa anatômica. Aqui essa linha azul é só para vocês terem uma ideia de como estão dispostas as fibras musculares nesse músculo aqui vasto lateral. Então, está mais ou menos nessa direção aqui, né, com essa inclinação. E vou calcular a área de secção transversa fisiológica. O que eu tenho que fazer? Posso pegar essa linha aqui, que indica a direção do alinhamento das fibras do músculo, eu vou fazer um corte transversal também, mas em relação a essa linha que foi traçada. Então, agora aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. E a minha área de secção transversa fisiológica vai ser essa distância, né? Deixa eu voltar aqui a ilustrar o músculo. Então, a minha área de secção transversa fisiológica vai ser essa distância aqui, ó, né? Levando em consideração, então, essa linha traçada, que é perpendicular, né? Perpendicular à linha que segue a direção de alinhamento das fibras musculares. E aí eu vou ter, então, a minha área de secção transversa fisiológica, porque aí sim, essa área de secção transversa vai me dar a dimensão da capacidade de produção de força por esse músculo em função de dimensionar para mim as fibras que estão trabalhando paralelamente. Em um músculo com um arranjo fusiforme, a área de secção transversa anatômica e fisiológica é similar. Então, são muito parecidas, né? A gente esperaria que fosse a mesma área de secção transversa anatômica e fisiológica no músculo com um arranjo fusiforme. Já no músculo com arranjo penado, que é como está ilustrado aqui nessa imagem, nós esperamos uma área de secção transversa fisiológica maior do que a área de secção transversa anatômica, né? Sempre em um músculo com o arranjo penado. Tá? Então, essa aqui seria a área de secção transversa fisiológica, né? Uma maneira de ilustrar a secção transversa fisiológica. Reunindo, então, essas informações, especialmente considerando aqui, olha, que nós temos no músculo penado fascículos mais curtos, portanto, fibras musculares mais curtas, né? Que esses fascículos são inseridos no tendão ou nas aponeuroses com um ângulo oblíquo, né? Nós podemos aqui, então, entender um pouco melhor que esse ângulo de penação vai influenciar na capacidade desse músculo de transferir força. Então, a gente já sabe que esse músculo, né, os músculos com arranjo penado, são músculos que, em geral, produzem mais força por unidade de músculo do que os músculos com arranjo fusiforme. Mas a transferência de força
não se dá da mesma forma, porque o ângulo de contração das fibras, ou seja, o ângulo que essas fibras geram tensão, não é exatamente o mesmo ângulo de inserção do tendão na massa em que ele está inserido, que normalmente é um osso, né? Então, nessa figura aqui nós temos 3 ilustrações de diferentes ângulos de penação. Então, nós temos aqui um θ de 5 graus, um θ de 25 graus e um θ de 45 graus. Então, 3 diferentes ângulos de penação. Tá? Essa linha aqui, vou voltar para o amarelo, essa linha aqui representa o tendão ou a aponeurose na qual o fascículo está inserido. Então, aqui eu tenho fascículos inseridos formando um ângulo de 5 graus em relação ao tendão ou aponeurose. E aqui eu tenho a massa que esse tendão ou aponeurose vai transferir força, né, para movimentar ou para estabilizar. Aqui eu tenho fascículos, né, musculares inseridos a um ângulo de 25 graus em relação ao tendão ou aponeurose. E aqui eu tenho fascículos inseridos a um ângulo de 45 graus em relação aos tendões ou aponeurose. E as respectivas massas aqui que esse tendão vai transferir força. No gráfico de baixo, eu tenho a força resultante ali do tendão transferida à massa como percentual da força muscular gerada. E o que esse gráfico nos mostra? Se eu considerar ali a primeira imagem, que eu tenho um fascículo inserido com ângulo de penação de apenas 5 graus, quer dizer, os fascículos estão quase no formato fusiforme, é quase que esse músculo não é penado, que quase transfere a força na mesma direção do tendão, produz força na mesma direção do tendão, mas não é o caso. Agora, como o ângulo é bem pequeno, o ângulo de penação, nós conseguimos praticamente 100% de transferência da força. Então, a força do tendão é praticamente 100% da força muscular. Falando em outras palavras, a quantidade de força produzida pelo músculo, praticamente 100% dela é transferida ao tendão. Se eu aumento o ângulo de penação para 25 graus, como nessa segunda imagem, então nós temos aqui o ângulo do fascículo 25 graus, o ângulo de penação aqui 25 graus. A força resultante no tendão é em torno aí, vamos considerar, de 90% da força promovida pelo músculo, da tensão gerada pelo músculo. Então, cerca de 90% dela é exercida pelo tendão. Então, a gente tem uma perda aqui de força em função do ângulo de penação. Eu tenho uma força gerada aqui nessa direção, o encurtamento do fascículo, né? E aí, então, eu tenho uma perda de força que é transferida pelo tendão, que é nessa direção aqui, tá? E quando eu tenho um ângulo de penação ainda maior aqui, de 45 graus, o que vai acontecer? Eu vou observar, como na figura aqui embaixo, que a transferência já cai para torno de 70%, com 45 graus de ângulo de penação. Então, eu tenho uma força aqui que é exercida nessa direção aqui, quando as fibras musculares geram tensão, se contraem, e eu tenho o tendão aqui nessa outra direção, exercendo força sobre a massa. Força que é transferida pelos músculos, mas como o ângulo é diferente, a quantidade resultante aqui vai ser em torno de 70%, quando eu tenho aí um ângulo de penação de 45 graus. Então, isso aí nos mostra como o ângulo de penação influencia na força resultante para o movimento de alavanca. Apesar dessa redução da força transferida para a alavanca em função do ângulo de penação, esses músculos penados são músculos que têm uma alta capacidade de produção de força
como já dito anteriormente, né? Porque eles têm muitos sarcômeros trabalhando paralelamente. Quando eu falo sarcômeros, a gente pode pensar em miofibrilas, fibras musculares e fascículos. Esse ângulo de penação vai influenciar a produção de força de 3 diferentes maneiras. E a gente vai ver aqui 2 aspectos que nós já vimos, né, 2 conceitos que nós já vimos anteriormente. Então, no primeiro momento, né, a gente tem a influência do ângulo de penação, porque um ângulo maior do fascículo resulta em maior área de secção transversa fisiológica. Né? Então, como eu já falei anteriormente, se eu tenho um ângulo de penação maior, eu vou ter mais sarcômeros trabalhando paralelamente, o que resulta em uma área de secção transversa fisiológica maior e, consequentemente, em uma maior produção de força. Um outro ponto, né, e que é um desses conceitos que nós já vimos anteriormente, é que um ângulo maior do fascículo possibilita que o músculo funcione em um comprimento mais próximo daquele que possibilita a produção de força máxima. E isso em função da relação comprimento-tensão. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um ângulo maior do fascículo, eu vou esperar fibras, né, ou fascículos musculares mais curtos. Se ele é mais curto, ele vai funcionar mais próximo da relação comprimento-tensão ótima do que um músculo mais longo, né? E que, portanto, vai ter uma variação de comprimento maior, se distanciando mais desse ponto ótimo de produção de força. Então, na relação comprimento-tensão, aqueles pontos mais desfavoráveis de comprimento extremo, né, ou curto ou longo, eles não vão estar tão presentes num músculo que tem um fascículo mais curto do que pegando um músculo que tem fascículos mais longos, como é o caso dos músculos com arquitetura fusiforme. E ainda, nós temos aqui, em função também do comprimento do fascículo, a influência da relação força-velocidade, que também nós já vimos. Né? Então, a velocidade de encurtamento vai diminuir se o deslocamento da fibra for reduzido e o tempo de contração for mantido mesmo. E aí vai levar a uma contração mais lenta, resultando em maior produção de força. Então, lembrando lá na relação força-velocidade, eu não vou explicar aqui novamente, já está explicado em aula anterior, né? Por que isso vai ser uma vantagem para o músculo com o arranjo penado? Porque eu vou ter músculos com fascículos menores, quando o arranjo é penado. Se ele tem um fascículo menor e eu comparo com um músculo que tem um fascículo grande, um fascículo maior, esses 2 músculos com o mesmo tempo de contração, se eu tenho um fascículo menor, eu tenho um menor deslocamento. Menor deslocamento em um mesmo tempo significa menor velocidade. Menor velocidade numa curva força-velocidade significa maior produção de força. Então, esses são três maneiras pelas quais nós conseguimos entender como que o ângulo de penação influencia na produção de força. Bom, com relação à arquitetura muscular é isso, e caminhando já um pouco mais para o final, esses conceitos de tipo de ações musculares também já são bastante consolidados, provavelmente vocês, mas vamos reforçar. Uma ação excêntrica é quando o músculo gera tensão ao mesmo tempo em que há um encurtamento do músculo, né? Então o músculo se encurta ao mesmo tempo que ele está gerando tensão. Já numa ação isométrica, nós temos produção de tensão sem que haja variação do comprimento de toda a estrutura miotendínea. Então, considerando a origem e inserção ali do tendão, não há variação de comprimento, portanto, não há movimento articular, mas movimento muscular existe, tá? Mas articular não. E na ação excêntrica nós temos geração de tensão ao mesmo tempo em que há aumento no comprimento do músculo, tá? Gente, é uma coisa muito simples aqui, talvez até idiota, né? Mas não custa reforçar. O sarcômero, quando a gente pega lá os miofilamentos de actina e miosina e pega ali a formação de ponte cruzada, a cabeça de miosina se movimenta, conecta a actina e desliza a actina no sentido de aproximar os discos Z dos sarcômeros. Esse movimento
ele é unidirecional para a geração de força. Tá? Então, quando há esse movimento, ele é unidirecional no sentido de aproximar os discos Z. Quando a gente fala numa ação excêntrica, talvez possa passar pela cabeça de alguém que a cabeça de miosina se conecte à actina e movimente na outra direção, afastando os discos Z e por isso o músculo aumenta o comprimento. Isso não acontece. Isso não acontece. Então, por favor, não pensem dessa maneira, tá? Eu só estou falando aqui que talvez alguém possa pensar isso e isso não está certo. O movimento e o deslocamento de actina e miosina é unidirecional, sempre no sentido de aproximar os discos Z, encurtando o sarcômero. O que acontece numa ação excêntrica é que a resistência externa supera o somatório das forças produzidas ali pelas pontes cruzadas que são formadas. Então, mesmo tendo pontes cruzadas formadas, eu tenho uma força externa maior que continua aumentando o comprimento dos sarcômeros, mesmo com a formação de pontes cruzadas. E é justamente essa ação, essa tensão gerada em direções opostas que leva a um maior rompimento ali dessas estruturas e que gera um estímulo para a hipertrofia posteriormente, e aí o treinamento excêntrico acaba sendo um treinamento que é bastante utilizado para promover hipertrofia, porque nós temos tensões opostas, né? E isso gera, né, isso tende a gerar mais lacerações, né, mais rupturas ali nas miofibrilas, tá bom? Então, é isso aí. E a nossa ação excêntrica máxima é maior do que a nossa ação isométrica máxima, que é maior que a nossa ação concêntrica máxima. Falando na outra direção aqui, a minha força máxima concêntrica é menor do que a minha força máxima isométrica, que é menor do que a minha força máxima excêntrica. Nesse exercício aqui, nós temos primeiro um exercício isométrico, né, porque a imagem está parada aqui. Então, nós teríamos aqui uma isometria dos flexores do cotovelo. Se essa massa é movida aqui nessa direção, nós teremos, então, uma ação concêntrica dos flexores do cotovelo. E se essa massa retorna de uma maneira controlada nessa direção, nós teríamos aqui uma ação excêntrica dos próprios flexores do cotovelo. Então, nós teríamos ação isométrica, se mantém, ação concêntrica, movimento nessa direção, excêntrica, se movimenta de maneira controlada nessa direção aqui. Os músculos, eles podem desempenhar diferentes papéis. Então, na imagem anterior, nós teríamos ali os flexores de cotovelo agindo como músculos agonistas. Por quê? Porque são esses os músculos que causariam o movimento. Então, eles são os principais músculos envolvidos em causar o movimento. Os músculos agonistas, a gente ainda pode fazer subdivisões entre, por exemplo, o motor primário, que é o músculo principal que vai realizar o movimento, e os seus sinergistas, que seriam músculos que também agem para causar o movimento, mas que não são considerados o músculo principal. A gente poderia considerar, por exemplo, na figura anterior, o bíceps braquial como motor primário e o braquirradial, coracobraquial, como sinergistas, mas todos seriam agonistas, porque todos atuam na flexão do cotovelo. Os antagonistas são os músculos que geralmente estão posicionados lado contrário ali da articulação, e esses músculos antagonistas, eles atuam desacelerando o movimento, interrompendo o movimento, deixando esse movimento mais lento. Então, eles agem de maneira antagônica. Na imagem anterior, nós teríamos como exemplo o tríceps braquial, tá? E agora nós temos outras duas classes de músculos que nós chamamos de estabilizadores, neutralizadores. Eu não vou exigir de vocês a diferenciação disso aqui, mas eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de um músculo considerado estabilizador de um músculo considerado neutralizador. É importante que vocês entendam que existem aqui com funções diferentes, tá? O que é um músculo estabilizador? Ele tem a função de estabilizar uma parte do corpo contra alguma outra força, que não seja aquela gerada necessariamente pelos músculos agonistas,
Então, se nós pensarmos em uma flexão de braço ali no chão, a gente vai ter como movimento principal a extensão dos cotovelos com adução horizontal dos ombros, né? Então, com uma ação bastante importante de tríceps e de peitoral, por exemplo, deltoide feixe anterior. Nesse caso, nesse tipo de exercício, a gente tem que lembrar que a estabilização da coluna é fundamental. E nós teríamos ali, então, os músculos que agem na região do core, da coluna, como músculos estabilizadores. Eles ajudam, então, a estabilizar uma parte do corpo contra alguma outra força, que nesse exemplo seria a força da gravidade. Tá? Já um músculo que age como neutralizador, ele tenta eliminar uma ação indesejada produzida por um agonista. Ou seja, eu tenho um músculo agonista que age ali na minha ação principal, mas esse músculo ele pode promover uma ação indesejada em outra articulação, por exemplo, e o músculo neutralizador ele vai evitar essa ação indesejada promovida pelo agonista. Então, pegando o mesmo exercício anterior, se eu quero, por exemplo, que a posição do ombro seja mantida, pode ser que a contração do bíceps também ajude na flexão do ombro, e eu não quero que haja essa compensação, esse movimento de flexão do ombro. Então, neutralizadores ali seriam músculos que vão manter o ombro na posição neutra para evitar que a contração do bíceps também promova uma flexão do ombro. E aí seria, então, o neutralizador. Ele está agindo contra uma força produzida pelos próprios agonistas, diferente dos estabilizadores, que agem evitando movimentos contra outras forças, né? Normalmente é a força da gravidade. Bom, esses, então, são os papéis assumidos pelos músculos. E a gente viu no exemplo, nesse exemplo aí de estabilizador, o exemplo do bíceps, que ele age na articulação do ombro e ele também age na articulação do cotovelo. Nesse caso, ele é considerado um músculo multiarticular. E nós temos vários músculos que são multiarticulares. Quando nós temos músculos multiarticulares, nós podemos ter dois efeitos biomecânicos diferentes que só acontecem em músculos multiarticulares, que é a insuficiência ativa e a insuficiência passiva. Quando um músculo, então, cruza duas articulações, quando ele falha na produção de força, porque ele está frouxo, nós chamamos isso de insuficiência ativa. Quando ele restringe a faixa de movimento, porque ele está muito alongado, nós chamamos isso de insuficiência passiva. Então, a insuficiência ativa está relacionada à capacidade de produção de força, na verdade, à incapacidade de produção de força. Enquanto a insuficiência passiva está relacionada à flexibilidade, à faixa de movimento, né, que é limitada nas duas articulações que ele cruza ao mesmo tempo. Então, com relação à insuficiência ativa, né, o conceito seria, então, de uma habilidade limitada de um músculo desenvolver tensão enquanto ele é colocado em uma posição de folga, né, em folga. O que explica a insuficiência ativa? A relação comprimento-tensão. Então, olha, nós vimos relação comprimento-tensão, né, em aulas anteriores, e só hoje, falando de arquitetura muscular e agora de insuficiência ativa, nós já vimos de novo a importância da relação comprimento-tensão. Então, entender a relação comprimento-tensão é fundamental para entender a capacidade de produção de força. Nesse exemplo aqui, você tem um indivíduo aí nessa posição ortostática, ele vai fazer uma flexão de joelho e ele vai tentar fazer o máximo de flexão de joelho possível, mantendo o alinhamento do segmento da coxa. A quantidade que ele consegue, a quantidade de graus aqui de amplitude de movimento que ele consegue na flexão do joelho é limitada se ele não tiver um auxílio externo, como na figura aqui. Então, eu consigo promover uma flexão de joelho maior se eu tiver um auxílio externo. Por quê? Por que eu preciso de uma força auxiliar aqui se eu tenho aqui os posteriores da coxa para fazer esse movimento? Bom, isso acontece porque os flexores do joelho são multiarticulares. Eles cruzam a articulação do quadril e do joelho.
Na articulação do quadril, eles não foram colocados em uma posição estendida. Então, eles estão numa posição neutra aqui. Tá? E com isso, à medida em que eu vou fazendo uma flexão de joelho, esse músculo vai ficando cada vez mais encurtado, deixando ele desfavorável numa relação comprimento-tensão. Até que chega um ponto em que a tensão que esse músculo é capaz de desenvolver não é suficiente para completar a amplitude de movimento, né? Mesmo sem limitação de flexibilidade dos músculos anteriores aqui da coxa. Então, isso aí é a insuficiência ativa. Então, o que restringe aqui a faixa de movimento, né, nesse exemplo, não é uma flexibilidade reduzida dos anteriores da coxa, mas sim uma baixa capacidade de produção de força quando os posteriores da coxa são deixados em uma posição de frouxidão, ou seja, origem e inserção se aproximam, esse músculo fica mais curto, eu já não tenho mais contribuição dos elementos passivos, porque eles só contribuem quando o músculo, a partir do momento que ele está parcialmente alongado, então acima do seu comprimento de repouso, que não é o caso dessa figura, e os elementos ativos aqui já estão também numa relação em que já há muita sobreposição dos miofilamentos, perdendo locais de conexão da miosina com a actina para a formação de pontos cruzados e geração de tensão. Então, nós temos aí a insuficiência ativa. Se deixa eu tentar apagar isso aqui. Se o quadril do sujeito estivesse nessa posição aqui, ó, então aqui coxa, perna, pé, né? Se o indivíduo estivesse nessa posição aqui, nós poderíamos esperar que o músculo aqui já estivesse no quadril, em função da articulação do quadril, parcialmente alongado. Então, limitaria menos a produção de força quando o joelho estivesse mais flexionado, por exemplo, nessa segunda posição aqui, porque o músculo já estaria parcialmente alongado em função do quadril. Mas na figura não é o caso, ele está em posição neutra, então nós já temos um comprimento do músculo que deixa ele desfavorável na relação comprimento-tensão. Isso é insuficiência ativa. Na insuficiência passiva, nós temos como conceito a inabilidade de um músculo multiarticular alongado possibilitar uma ampla faixa de movimento em todas as articulações que ele cruza. Ou seja, a incapacidade do músculo de promover máxima ADM em todas as articulações que ele cruza. E pegando os mesmos posteriores da coxa, né? Quando eu tenho o joelho parcialmente aqui flexionado ou semiflexionado, isso me dá maior amplitude de movimento para esse músculo se alongar na articulação do quadril. E aí eu consigo uma amplitude maior de movimento aqui de flexão de quadril, tá? Porque eu dei maior faixa de movimento flexionando parcialmente aqui o joelho. Agora, se eu mantenho o joelho estendido e estendo então mais esse músculo, então ele já está estendido, parcialmente estendido nessa primeira articulação que ele cruza, que é o joelho. Quando eu solicitar esse músculo um alongamento ainda maior, flexionando o quadril, a faixa de movimento aqui já vai ser limitada, porque ele já estava parcialmente alongado. Então, a quantidade de flexão de quadril que eu consigo aqui é menor. Isso aí seria a insuficiência passiva. Está relacionado ao fato de que um músculo, quando cruza mais de uma articulação, não permite máxima ADM em todas as articulações que ele cruza. E aqui fica um desafio para vocês. A primeira pessoa que escrever no comentário do vídeo qual tipo de insuficiência está presente aqui, se é ativa ou passiva e por quê, vai ganhar aí um ponto extra, 1 em 100, 0,1 em 10, tá? Comparando esses dois exercícios. Então, comparando um exercício aqui na cadeira flexora, né, ou banco flexor, com a mesa flexora, ou mesa romana também, tem o nome desse equipamento aqui, qual tipo de insuficiência está presente aqui, ativa ou passiva, e por quê? Quem responder certo no comentário, a primeira pessoa a responder certo no comentário, ganha
um pontinho extra, tá bom? E para fechar, vamos ver os dois tipos de cadeia cinética que nós temos. Lembrando que cadeia cinética é uma série de pontos rígidos que se conectam, né, de maneira a possibilitar o movimento. Nós temos dois tipos de cadeia cinética, aberta e fechada. Quando a cadeia cinética é fechada? Quando que ela é fechada? Quando o segmento distal não se move. Quando o segmento distal está fixo e o segmento proximal se movimenta, nós temos uma cadeia cinética fechada. Quando eu tenho uma cadeia cinética aberta, quando eu tenho o segmento distal se movimentando e o proximal fixo. Então, nessa figura aqui, a gente vê que o segmento distal, são os pés aqui, ele está fixo. E aí o segmento proximal se movimenta. Então, esse é um exercício de cadeia cinética fechada. Closed, fechada. Agora, esse mesmo indivíduo sentado, se ao invés de se levantar, ele estende o joelho, o que nós temos? Nós temos o segmento distal se movimentando e o segmento proximal fixo. Então, eu tenho aqui um exercício de cadeia cinética aberta, tá? Open. Nós temos um exercício de cadeia cinética aberta. Então, é isso. Existe cadeia cinética aberta e fechada. Só mais um outro exemplo. Se eu tenho um indivíduo fazendo lá um exercício de barra fixa, né? Ele vai lá fazer flexão com o cotovelo, né? A adução de ombros, né? Nesse tipo de exercício, nós temos a cadeia cinética fechada. Por quê? Porque o segmento distal, que são as mãos segurando lá a barra fixa, o segmento distal está fixo, enquanto o segmento proximal que se movimenta. Então, seria uma cadeia cinética fechada, tá? As referências usadas para essa aula são referências voltadas para a cinesiologia, biomecânica. Então, nós temos aqui 2 livros de biomecânica, de Susan Hall e da Nordin, esse livro de Força e Potência, do Comey, o livro de Cinesiologia Clínica, de Brunstrom, que é um dos melhores livros de cinesiologia que nós temos, se não for o melhor. É um livro bastante antigo, mas é um clássico da cinesiologia, vale muito a pena vocês correrem atrás para adquirir. Se forem comprar um livro de biomecânica, sugiro o livro da Nordin, né, porque é um livro também de excelência. E um artigo aqui do Blasevich, que nós vamos voltar nele também na unidade 2, ao falar das alterações agudas e crônicas ao treinamento. Esse artigo do Blasevich também vai ser citado posteriormente. Essas são as referências usadas para as 3 apresentações que nós fizemos até agora da unidade 1. É isso, pessoal. Obrigada.